Bom dia, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Pai. E nós temos a oportunidade de começar o nosso dia com a leitura aqui. Deus é bom. Amém? Santo, 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 santo Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Hoje, dia 4/6, nós vamos ler Jó 35 ao 38. Bom dia. Vamos fazer a nossa oração. Pai, te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia que se renova a cada manhã. E se renovou mais uma vez nessa manhã para nos dar um novo dia, uma nova oportunidade e fazer novo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu renovo a minha identidade no Senhor como filha, imagem e semelhança do meu Criador. Eu renovo as minhas emoções em Ti. Eu renovo as minhas energias no Senhor. Eu renovo, Pai amado, o meu ser, que é um ser que foi criado para a honra e glória do Senhor, e que eu venha resplandecer a tua glória, por meio das minhas ações, por meio das minhas atitudes, por meio, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Eu me imploro, toma o seu lugar, Senhor, toma o seu lugar em minha vida, toma o seu lugar em meu coração, e que seja feita a tua vontade, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E Ele sempre nos ouve. Amém? Que o Senhor abençoe nossas vidas neste dia. Aleluia. Só Ele é digno de toda honra e todo louvor. Vamos ler? Amém. Jó 35 ao 38. Isso mesmo, né? Hoje é 4/6. Isso mesmo. Jó 35 ao 38. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes que de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, o que lhe fazes? Se é justos que lhes dás, o que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo
e a tua justiça dá proveito ao Filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, abres a boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorância. Bom dia, Aline. Estamos lendo o capítulo 35. Terminamos de ler, né? Agora o 36 de Jó. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trazei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes como os reis com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam de iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos com delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia, para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticastes a injustiça? Ele o exorta a majestade de Deus. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens a contemplam, de longe as admira o homem.
Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Capítulo 37. Sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, runge a sua voz, troveja com estrondo da sua majestade. E já lhe não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Como a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele fez que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao algaceiro sedes fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que o reconheçam as obras dele, e as alimárias que entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé do vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhe ordeno sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina Jó os ouvidos a isso, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Que estendestes com ele o firmamento que é sólido, com espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tem dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez que passar do vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem, e não olha para os que julgam sábio. O Senhor convence a Jó de ignorância. Capítulo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber.
Onde estás tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, os tens entendimento? Que lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e as escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos às portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizestes a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entrastes nos mananciais do mar, ou percorrestes os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ouvistes essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sábio, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entrastes nos depósitos de neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu recos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para desendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as candeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer para aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Pois podes levantar tua voz até as nuvens, para que a mudança das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou aos odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas,
Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Esse é o nosso Deus, a majestade, Deus majestoso, grande. Quem somos nós? Deus tudo fez e nos mínimos detalhes Ele cuida, né? Ele cuida de tudo, Ele conduz tudo. Jó ali, ele exalta a majestade de Deus perante Jó. Quem somos nós? Quem somos nós, né? Para duvidar desse Deus majestoso. Muitas vezes nós vimos algumas pessoas dizer que não acreditam em Deus. Em quem acreditar? Quem fez tudo, né? Aqui fala que quem é que dá entendimento ao meteoro, quem que dá, né, força às nuvens, quem é? Quem fez cada detalhe, né? Cada coisa no seu lugar. Esse é o Deus. Amém, Aline? Não há outro como Ele. Que nós vemos em todo tempo engrandecer e saber que Deus é Deus. E que nada se compara a esse nosso Deus. Ele é grande e poderoso. Aleluia. Só Deus é Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa oração. Amém? Que nós possamos renovar, acima de tudo, o nosso relacionamento para com o Senhor. Amém? Possamos buscar ter um relacionamento íntimo com esse Deus que tudo pode, esse Deus que fez tudo no mínimo os detalhes para que nós tivéssemos. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Respira bem fundo. Fecha os olhos, vamos lá. Vamos pro boot. Deus é Deus. A Ti rendo graça, meu Deus, que o Senhor é bom. E sempre ouve as nossas orações. Obrigado por mais um dia. Como é incrível levantar uma geração. Como é incrível numa madrugada uma reunião dessa, com milhares de pessoas. Como é incrível ver os resultados, os micro-resultados de cada uma dessas pessoas. Eu quero louvar o Senhor por isso. Quero te agradecer porque o Senhor tem despertado elas. Quero te agradecer porque o Senhor tem ajudado os líderes a se encontrarem e a transbordar a vida dos outros. Isso pode ser chamado como um dos maiores movimentos de transbordo da Terra, acontecendo agora ao vivo. Eu te agradeço que se não fosse pelo Senhor, ou se o Senhor não falasse diretamente com alguns aqui, isso não ia acontecer. Nessa madrugada, eu renovo o meu espírito. Eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito, eu renovo as minhas energias, eu renovo a minha força, e eu renovo, acima de tudo, o meu relacionamento com o Senhor. Todas as coisas do passado ficam no passado. Tudo se fez novo nessa madrugada. Respira. Eu só me curvo diante do maior dos Espíritos, que é o Espírito Santo de Deus. Somente a Ele. Nada nem ninguém vai estabelecer altar em volta de mim. Eu louvo a Deus com a minha família, eu me curvo com os meus negócios, eu me curvo com tudo aquilo, com as minhas amizades, com tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu presto gratidão ao Senhor nessa hora. O Espírito Santo guia o meu espírito guia a minha alma. A minha alma, oh, como ela governa. Ela governa
debaixo dos céus, todas as energias, todas as frequências. A minha alma entende das coisas do alto, então ela ensina meu corpo e ela governa sobre o meu corpo. Meu corpo é um escravo do meu propósito. Tudo aquilo que estiver desalinhado começa a ser alinhado hoje, e se não for possível o alinhamento, que seja excluído da minha vida, gerando prejuízo ou não tem medo disso. Se alguma coisa, ou pessoa, ou situação estiver militando para me tirar do meu alvo, que ela seja excluída da minha vida, ou que eu saia desses lugares, ou que eu pare de ouvir essas pessoas. A minha alma governa sobre as minhas vontades, sobre as minhas emoções e meu corpo. Meu corpo foi chamado para desfrutar do melhor da terra, mas ele não passa de um escravo. Um escravo da minha alma, mas alguém que é desfrutante da terra. Então tudo que é legítimo eu aceito, e tudo que foi ilegítimo eu nem quero sentir dor, porque eu não vou ter apego. Pode sair da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós renovamos o nosso relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. E tudo que não é do Senhor, que venha tirar de nós. Amém. Que nós possamos renovar a nossa identidade, as nossas energias, em nome de Jesus, o nosso propósito na presença do Pai. E que esse dia seja o dia que o Senhor fez para você. Em nome de Jesus, que o Senhor é contigo e abençoe hoje e sempre. Amém? E até amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde.